Olá, seja bem-vindo a mais esta aula. Nesta aula eu vou estar te explicando sobre uma função que ela é de suma importância dentro do desenvolvimento de sistemas utilizando Arduino, que é a famosa função Millis. Essa função normalmente gera uma certa confusão entre os usuários, mas agora você vai compreender em detalhes exatamente o que ela é e como você vai aplicar justamente dentro dos teus projetos. Então fica comigo que agora chegou a hora de você entender a fundo essa função, que ela é de suma importância. Vem comigo. Primeira coisa, o que é o Millis? Millis ela é uma função que pertence justamente ao conjunto lá das instruções do Arduino, beleza? Ok, e o que é que ela faz? Na hora que você utiliza essa função dentro do teu sketch, vai existir uma pequena variável lá dentro do sistema, que na verdade ela é uma variável, não é nem tão pequena assim, ela é de 32 bits, e que ela vai ser incrementada, certo? Ao longo do tempo. Mas como assim? A função millis vai retornar justamente o número de milissegundos passados desde que a placa Arduino começou a executar o programa atual. Vamos entender. Estou aqui com a plaquinha. Na hora que eu energizar essa placa, o que é que vai acontecer? O sistema vai começar a ser executado. Então, naquele momento zero, certo? Aquela variável que eu falei, ela vai começar a ser incrementada em milissegundos. E o que é que vai acontecer? No momento que eu chamar a função millis, ela vai ler aquela variável e vai te retornar. Então, com isso, você tem exatamente um parâmetro que vai te dizer o tempo que foi transcorrido desde o momento que você iniciou o programa. Isso te dá uma referência para você estar utilizando em diversos projetos. Então, vamos entender aqui bem direitinho o que é que vai acontecer. Uma coisa que é interessante que você saiba, que esse valor que retorna, como eu já disse, ela é de 32 bits, mas ela é uma variável do tipo long e sem sinal. Agora, visualiza comigo aqui essa imagem. Eu tenho aqui, justamente nessa linha, que é o tempo. Então, no T0, no momento inicial, o que é que vai ocorrer? Minha variável vai estar lá zerada. E ao longo do tempo, e aqui está justamente executando todo o sistema, todo o programa, o que é que vai ocorrer? Nesse instante aqui, T1, simplesmente eu chamei a função millis e ela vai me retornar aqui o valor que está lá presente dentro da variável. No caso aqui, por exemplo, eu estou recebendo o valor 1040. Continuo a executar o programa. Em um momento T2, eu chamo novamente a função millis e ela vai me retornar agora um outro valor, que vai ser aqui no caso de 3127. É justamente com base nesses valores, entre os intervalos, que é a base da utilização do millis, que aqui você tem exatamente a referência entre momentos de chamada do millis. E com esses valores aqui, no caso um T inicial e um T aqui final, no caso T1 e T2, você pode manipular esses valores justamente para fazer o que você desejar em termos de temporização no teu sistema. Eu vou te mostrar agora um código bem simples que você vai visualizar agora como aplicar a questão do millis, evitando justamente a função de delay para o acionamento aqui de um determinado dispositivo. Um detalhe, você pode estar pensando aí, mas quando eu falo temporização, poderia estar utilizando delay? Cara, depende. Vamos detalhar o que seria isso. A função delay, ela é bloqueante. O que é que vai acontecer? Na hora que você chamar a função delay, o microcontrolador ele vai ficar lá parado. Ele vai computar, certo? Se você colocou delay 2000, ele vai passar ali 2000 milissegundos, praticamente sem fazer nada, só aguardando ali um tempo, ok? Até sair daquela instrução. Então o processador fica totalmente estagnado, você não vai conseguir executar nenhuma outra instrução. Já com millis, você fazendo essa manipulação dos parâmetros, do momento das ações, você consegue ter o mesmo efeito, ok, de temporização sem bloquear o teu processador. Então veja a importância disso. Quando você tem um conjunto de instruções de parâmetros ou de sensores que você precisa sempre estar checando,
o delay é uma faca de dois gumes. Então, nem sempre é bacana você estar utilizando ele. Então, é importante você entender justamente o millis para poder substituir ele de forma adequada. Então, vamos aqui ao código para que você possa compreender bem justamente agora a aplicação. Eu tenho aqui justamente um pequeno código que eu fiz. Qual é o objetivo desse sketch aqui, no caso desse software? Justamente simular o acionamento de algum dispositivo, certo? Vamos supor que você queira que acione um motor durante um determinado tempo, que você deseja que acione, vamos dar aqui um exemplo, uma luz durante algum tempo. Em resumo, algo que você deseja que execute durante um determinado tempo, certo? Mas que não bloqueie o sistema. Então, eu preparei um pequeno software aqui que vai justamente te guiar, que você poderá estar utilizando ele facilmente aí dentro dos teus projetos. Então, saca só. Eu tenho aqui, ó, justamente agora minhas variáveis para poder fazer as marcações de tempo. Eu declarei aqui 3 variáveis. Aí são do tipo long, unsigned, ok? Que é justamente para poder receber o valor do millis. Então, eu tenho a minha primeira variável, momento de ação, o momento que eu estou executando uma ação. Eu tenho uma outra variável, tempo transcorrido. Essa variável vai justamente armazenar o tempo que foi transcorrido durante a execução do sistema. E a minha terceira aqui, que é justamente o tempo que eu desejo que seja executada uma determinada ação. Como, por exemplo, o acionamento de um motor. Eu quero que esse motor fique acionado por um determinado tempo. Tudo bem? E agora, eu estou utilizando agora, na solução aqui do sistema, uma máquina de estado. Vamos supor agora, onde eu vou ter, no caso, minha máquina vai ser justamente o momento que ele está aguardando a ação, o comando, no caso, certo? Ele vai mudar de estado, no caso, ele sai do momento que ele está aguardando e vai para um momento de execução. E lá ele vai ficar executando até o tempo determinado por você. E logo após isso, ele vai sair desse momento e vai para o estado de ser finalizado. Chegando lá nesse estado, ele vai retornar para aguardar um novo comando. Então, veja bem, eu tenho aqui, ó, visualiza aqui, eu tenho como se eu tivesse 3 estados, A, B e C. A vai ficar aguardando o comando, B vai estar justamente em execução e C vai ser o momento dele parar a execução e vai retornar justamente para A, para aguardar o mesmo comando ou um outro comando qualquer. Então, eu tenho aqui justamente aqui, ó, 3 estados, onde eu estou declarando cada estado aqui com um valor 1, 2 e 3, que é aguardando a ação de um botão, ok? Um acionamento, executar e finalizado. Uma observação que essas 3 variáveis, na verdade, aí são 3 constantes que eu estou declarando aqui, justamente para eu estar utilizando dentro de um switch case. Chegamos agora aqui justamente na função de setup, onde eu vou preparar o meu sistema. Eu estou adicionando aqui um serial begin, caso eu queira monitorar via o monitor. E agora vamos aos pinos. Eu estou utilizando aqui 2 pinos. O pino 13, que eu estou declarando que ele é de output, vai ser de saída. O pino 2, que vai fazer justamente a leitura do botão, que ele é de entrada, um input. Então, eu já estou declarando como vai ser o sentido dos sinais no meu Arduino. E agora o meu estado. O estado que eu declarei aqui, ó, que é um inteiro, certo? Ele está no estado 0 inicial aqui. Eu estou dizendo que ele vai iniciar o sistema justamente em aguardando a ação do botão. Minha outra variável, momento da ação igual a 0, ok? Tempo de execução, que é o tempo que eu quero o acionamento daquela função, de 3.000 milissegundos. No caso aí de 3 segundos. E agora
eu vou iniciar minha função, o acionamento aqui, como fosse desligado. Meu pino 13, como foi declarado aqui, ele é de saída. Eu estou simplesmente dizendo que ele vai estar desligado. Então, não vai estar sendo executada nenhuma ação. Então, vamos lá. Vamos visualizar aqui como é que ficou a máquina de estado. Olha aqui, ó, uma das funções chaves. Dentro do loop, que vai ficar sempre em execução, o que é que vai ocorrer? Eu vou ter aqui o meu tempo transcorrido. Quem vai ser ele? Vai ser minha função milis, o valor do milis naquele instante lá, menos aqui o momento da ação. O momento da ação aqui, ó, é 0. Então, na hora que eu entrar no loop, o tempo transcorrido vai ser exatamente quem? O valor do milis. Então, visualiza lá aquela linha. É como se eu chamasse ali o tempo de ação, era 0, então vai ser exatamente aquele valor lá do milis que ele vai receber. Então, a cada interação aqui do meu loop, eu vou sempre ter meu tempo transcorrido como o tempo atual desse instante aqui, menos o momento que foi solicitada aquela ação. Tá entendendo? Então, vamos lá. Eu vou entrar agora aqui, ó, dentro do meu switch, que está justamente lendo o valor estado. Estado é quem? Aguardando a ação do botão. Então, eu vou cair justamente nesse caso aqui, ó, onde sempre que eu entrar no loop, como meu estado é aguardando a ação, então sempre que vou executar essas instruções aí. O que é que ele está fazendo aqui? Justamente monitorando a ação que vai vir lá do botão, do pino 2. Então, eu vou usar aqui, ó, um if, que ele vai ficar sempre testando. Digital read 2. O que é que eu estou fazendo nessa instrução? Eu estou lendo a porta digital número 2. Se ela for igual a 0, a low, certo? Eu vou fazer o quê? Vou fazer o momento de ação, que é justamente minha variável aqui, que vai armazenar, certo? O momento que foi executada a ação. O que é que eu estou dizendo com isso? O momento que eu vou estar apertando aqui um botão, ok? Ela vai receber justamente aquele valor que está lá dentro do milis, dentro da variável. E vai deixar aqui armazenado. E eu vou mudar o estado. O meu estado agora, ele vai para onde? Executar. Vamos lá, vamos de forma bem passo a passo. O que é que eu fiz aqui? Comecei o programa, certo? A execução dele, ele vai ficar nesse estado aqui, aguardando o comando. Recebi o comando, o que é que eu estou fazendo? Eu vou usar o milis e vou identificar agora qual foi o instante dentro da linha do tempo e que é aquela ação, que o botão foi pressionado. E vou armazenar. E vou agora justamente para o estado de executar aquele comando. Que ele está me dizendo o quê? Vá para esse estado aqui, ó, de executar. Ó. Então, observe que agora eu vou fazer o quê? Dentro desse estado eu vou dizer digital write, o pino 13, coloque ele em high. Ele estava em quanto? Estava em low, certo? E agora ó, eu vou fazer um acionamento. Vamos supor que esse pino 13 ele vai alimentar um relé e que esse relé vai acionar uma lâmpada, um motor, um outro equipamento. Ele vai agora começar a monitorar justamente o tempo transcorrido. O que é que eu quero dizer? Vamos lá. Eu tenho essa mesma função aqui, ó, tempo transcorrido. Então, você pode estar na dúvida, George, esse tempo aqui, eu posso substituir por esse aqui? Sinceramente, você vai ter um pequeno delay aí, uma pequena diferença do momento dessa execução para essa aqui, certo? Então, é importante que você deixe, ó, saca só, isso é importante. Eu posso deixar só essa e eliminar essa aqui? Até pode. Mas se você tiver várias chamadas, várias funções aqui que consumam tempo, então vai existir uma certa diferença entre essas ações. Então é importante
que você faça uma atualização aqui do teu tempo transcorrido, momento antes de você testar aquele tempo, de você realizar um teste. Então, ó, onde é que eu estou realizando esse teste? Justamente aqui nesse if. Por isso que eu estou chamando ele logo antes. Então, ó, eu estou pegando o tempo mais próximo possível do meu teste. Então, atualizei o tempo transcorrido, vou testar ele. Esse tempo transcorrido, ele é maior do que o tempo de execução? Vamos supor, de forma bem simples, eu quero deixar aqui o meu LED, no caso, o pino 3 está conectado lá ao LED da plataforma do Arduino Uno. Então, eu quero que esse LED fique aceso durante o tempo de execução. Qual é o valor do tempo de execução? 3.000. Ele vai passar 3 segundos aceso. E logo após, certo? Se isso aqui for verdadeiro, vamos lá. Tempo transcorrido, ele é maior do que o tempo de execução? Se for, quer dizer o quê? Que esse tempo transcorrido, do momento da ação até esse instante aqui, já se passou mais de 3.000 milissegundos. Então, ó, meu estado deve ser o quê? Agora alterado para finalizado. Se o tempo transcorrido for menor, por exemplo, seja 2.000 e alguma coisa, tipo 2.100, por exemplo, ele simplesmente deve permanecer com o LED lá aceso, ok? Então, vamos lá. Vamos supor agora que ele ultrapassou os 3.000. E agora ele veio aqui para o estado, ó, de finalizado. Chegou agora nesse estado aqui, ó, de finalizado, eu vou simplesmente, ó, desativar o sinal que está na porta 13. Eu estou baixando o sinal, estou colocando ele agora em low, certo? E vou agora para o meu estado de quê? Aguardar uma nova ação do meu botão. Então, ó, veja só, em 3 passos. Estou aqui, ó, aguardando a ação. Ocorreu a ação, começa a monitorar o tempo e vou para o estado de quem? De executar. Vou executar a ação e vou ficar executando até que o tempo, ó, que eu determinei, que o tempo transcorrido seja maior do que o tempo de execução. Foi o maior, eu vou agora, ó, desativar, ó, e vou voltar para o estado agora de monitorar. Vou ficar escutando aqui, ó, o sinal do botão justamente para voltar a executar ou não a ação. Eu vou agora carregar o valor. Sempre bom a gente checar, ó, ferramentas, se está ativada a comunicação serial e configurar aqui a plataforma. Estou usando aqui um Arduino Uno. Beleza. Vamos lá. Copiar e carregar o sistema. Carregado. Então, observe que o resumo disso aqui vai ser o quê? Eu apertar um botão e após eu apertar esse botão, o LED 13, do pino 13 lá, certo? Ele vai acender durante 3 segundos e logo depois ele vai apagar. Dá para se fazer com delay? Daria, mas simplesmente meu microcontrolador ia ficar bloqueado. Isso é ruim. Então vamos mostrar agora. Vamos lá. Eu estou aqui justamente, ó, com o Arduino, onde eu vou ter aqui. Observe que eu vou ter aqui o Arduino, o pino 2, ó, que está lendo justamente aqui o valor do botão. E aqui só alimentação VCC e terra, justamente para alimentar aqui o botão que está em configuração de pull-up. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que eu apertar o meu LED aqui, no caso do pino 13 aqui, ele deverá o quê? Acender durante 3 segundos e depois voltar a ser desligado. Então, observa, ó, vou apertar o botão, ó, ele está simplesmente agora aceso e voltou a desligar. Vamos alterar aqui o valor. Vou agora alterar aqui o valor. Vamos supor agora que eu quero que ele passe agora 8 segundos. Eu estou justamente aqui, o tempo de execução, ó, que deve permanecer aceso agora durante 8 segundos. Vamos recopilar. Carregado. Vamos voltar, ó. Vou apertar o botão, ó. Acendeu. Vai passar aí 8 segundos e vai voltar a ser desligado. Desligou. Pronto.
Então isso aqui justamente está simulando um acionamento de algum outro dispositivo. Vamos supor aí que eu queria que, sei lá, uma lâmpada aqui do quarto permanecesse acesa durante, sei lá, 1 hora, por exemplo. Eu configuraria aqui o tempo adequadamente, o tempo de execução, vamos ver aqui na tela, e ajustar aqui para ele passar aqui no caso 1 hora aceso. E logo depois ele iria desativar a lâmpada. Iria aguardar novamente você apertar o botão para poder voltar a acender a lâmpada adequadamente. Então veja que o segredo para se trabalhar com milhas é você ter ideia o quê? Essas 3 variáveis, esses 3 valores. O tempo da ação do momento, o tempo que você deseja que a ação seja executada e o tempo transcorrido entre essas ações. Com esses 3 valores, é só agora ajustar adequadamente o que você deseja que seja temporizado adequadamente. Então, observe que o segredo é justamente estar monitorando os momentos das ações. Vamos supor que, no caso, o botão teria que passar 2 segundos, no caso. Então, aqui, ó, apertei o botão e ele me retornou esse valor. E ele vai começar a monitorar o tempo transcorrido. E aqui ele vai ler novamente, ó, identificou que o valor deu 3.127, subtraindo por 1.040 vai dar acima de quê? Dos 2 milissegundos, que é maior do que o tempo que eu determinei para a execução. E, consequentemente, com base nisso, eu vou, usando a função lá de if, eu vou desativar a ação, no caso, suspender a ação que eu tinha executado. Então, observe que não tem muito mistério, uma vez que você entende usar essas 3 variáveis dentro do teu sistema. Beleza? Então, se você gostou aí dessa dica em relação ao milhas, ok? Deixa aí o teu like. Se inscreve aí no canal, porque toda semana eu vou estar colocando novos conteúdos aí para você estar acompanhando. Tranquilo? E qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu vou te responder. Valeu? Até o nosso próximo vídeo.